A sala do conselho escolar estava em silêncio absoluto quando Beatriz, agora nova diretora, estendeu a mão e agarrou a minha com firmeza diante de todos. Meu coração parou. Em um instante, o segredo que eu guardava há anos explodiu, destruindo a fachada que eu construíra para proteger a minha família. Os olhares dos membros do conselho cravaram-se em nós como facas afiadas e eu senti o peso da minha vida inteira desabar sobre os ombros. Como é que chegamos aqui? 10 anos antes, eu era apenas a professora Sofia Mendes, uma mulher de 30 e poucos anos que ensinava literatura no Colégio São João, uma escola pequena e tradicional nos arredores de Coimbra. A família Mendes era conhecida na região por ser pilar da comunidade católica. O meu pai, um respeitado advogado reformado, a minha mãe, voluntária na paróquia, e a minha irmã mais velha, casada com um médico local. Qualquer sombra de escândalo seria o fim da nossa honra. Foi nesse contexto que conheci Beatriz. Ela tinha 16 anos, cabelo curto como um rapaz, roupas largas e um ar desafiador que a tornava alvo fácil dos colegas. Chamavam-lhe o rapazinho nas costas, riam-se das suas notas altas em educação física e da forma como recusava vestidos nas festas da escola. Um dia, durante o intervalo, ouvi gritos no pátio. 3 raparigas mais velhas tinham encurralado Beatriz contra o muro, arrancando-lhe o boné e cuspindo insultos. "Pareces um monstro", gritavam. Eu intervim sem pensar 2 vezes. "Chega", ordenei com a voz firme que usava nas aulas. Levei Beatriz para a sala dos professores, dei-lhe água e ouvi-a desabafar pela primeira vez. "Não sou como elas, professora Sofia. Nunca serei." Não perguntei mais. Apenas a protegi. A partir desse dia, tornei-me a sua defensora oficial. Intercedi junto da direção quando a bullying continuou, organizei atividades extracurriculares onde Beatriz podia brilhar no desporto sem ser ridicularizada. Os rumores começaram logo, a professora Sofia tem uma queridinha. Os colegas sussurravam nos corredores, os pais comentavam nas reuniões. Eu ignorei tudo. Achava que estava a fazer o correto. Mas em casa, o vento mudou. O meu pai chegou uma noite com o rosto vermelho. "Sofia, o que é isto de andar sempre com aquela rapariga estranha? As pessoas falam. A nossa família não pode ser associada às excentricidades." A minha mãe chorou baixinho na cozinha. "Filha, pensa no teu futuro. Ninguém vai querer casar contigo se continuas assim." Eu menti. Disse que era apenas dever profissional. Beatriz formou-se no final desse ano com distinção e eu respirei aliviada. Pensei que o pesadelo tinha terminado. Mas o rótulo ficou colado à minha pele como uma tatuagem invisível. A queridinha da professora. Durante os anos seguintes, a minha carreira estagnou. Promoções passavam ao lado, convites para eventos sociais rareavam. Eu vivia em silêncio, ensinando, visitando os pais aos domingos, fingindo que a vida era normal. Até que, 5 anos depois, o destino nos juntou novamente. Numa conferência de educação em Lisboa, vi a Beatriz Mendes, não, agora Beatriz Oliveira, depois de adotar o apelido da mãe falecida, apresentava um projeto inovador sobre inclusão escolar. Estava mais alta, mais confiante, o cabelo curto bem cortado, fato elegante. Os nossos olhares cruzaram-se no meio da multidão e o tempo parou. Depois da sessão, ela aproximou-se. "Professora Sofia, ainda me lembro de tudo o que fez por mim. Falámos até de madrugada num café perto do Tejo. Contou-me que estudara em Lisboa, tornara-se psicóloga escolar e agora regressava a Coimbra para assumir o cargo de diretora no nosso antigo colégio. Quero mudar as coisas, Sofia. Como tu mudaste a minha vida." Não houve declarações grandiosas nessa noite. Apenas uma amizade reencontrada. Mas algo dentro de mim acordou. Pela primeira vez em anos, senti que não estava sozinha. Os meses seguintes foram um turbilhão discreto. Beatriz assumiu o cargo de diretora com mão de ferro, implementando programas contra o bullying que eu sempre sonhara. Encontrávamo-nos em segredo, cafés afastados, passeios ao longo de Mondego ao fim da tarde, jantares na minha pequena casa nos subúrbios. Falávamos de tudo, livros, sonhos, medos.
Ela contava-me como a infância dura a tornara forte, eu confessava o peso da expectativa familiar. Um dia, num banco junto ao rio, as nossas mãos tocaram-se por acaso. Nenhum de nós a retirou. Foi o começo. O nosso amor cresceu devagar, feito de olhares, de silêncios partilhados, de beijos roubados na escuridão do carro dela. Nunca passámos das carícias mais ternas. Era puro, era nosso. Mas o medo nunca me abandonava. Ninguém pode saber, repetia-o todas as noites ao telefone. O meu pai teria um ataque. A minha mãe deixaria de falar comigo. A igreja, toda a cidade saberia. Beatriz compreendia, mas via-se a frustração nos seus olhos. Sofia, eu esperei 10 anos por ti. Não quero esconder-me para sempre. A primeira rachadura veio de onde menos esperava. A minha irmã, Isabel, viu-nos um dia sair de um restaurante em Coimbra. Não disse nada na altura, mas semanas depois, durante um almoço familiar, lançou a bomba. Sofia, ouvi dizer que andas muito próxima da nova diretora. Aquela rapariga que defendeste na escola continua tudo igual? O meu pai largou o garfo. O que estás a insinuar? Eu neguei tudo, com a voz trêmula. São só amigas profissionais. Beatriz ficou magoada quando lhe contei. Negaste-me, Sofia. Como se eu fosse um erro. Foi a nossa primeira discussão séria. Chorei sozinha nessa noite, dividida entre o amor que sentia e o terror de perder a família. A carreira também começou a sofrer. Colegas sussurravam que eu recebia tratamento especial da nova diretora. Um professor mais antigo apresentou queixa formal ao conselho, alegando favoritismo. Beatriz defendeu-me em privado, mas publicamente teve de manter distância. O preço estava a subir. Entretanto, o meu pai adoeceu. O coração, disseram os médicos. A mãe telefonava-me todos os dias. Filha, ele precisa de paz. Não tragas problemas agora. Eu sentia-me sufocar. Beatriz propôs que fugíssemos para Lisboa, começássemos de novo. Tu mereces ser feliz, Sofia. Nós merecemos. Eu hesitei. O medo era mais forte. Numa noite chuvosa, depois de uma discussão, disse-lhe palavras que ainda me perseguem. Talvez seja melhor acabarmos. Não posso destruir a minha família por isto. Beatriz saiu da minha casa sem dizer adeus. Durante 3 meses, não nos falámos. Eu mergulhei no trabalho, sorrindo para os pais, indo à missa aos domingos. Por dentro, morria um pouco todos os dias. O rótulo antigo regressou com força, a professora Sofia e a sua queridinha de sempre. Até que Beatriz regressou ao colégio com uma determinação nova. O anúncio oficial veio numa reunião de professores. Beatriz Oliveira era a nova diretora permanente, com poderes para reestruturar toda a administração. Os olhos dela procuraram os meus na sala lotada. Eu baixei o olhar. Depois da reunião, ela chamou-me ao gabinete. Sofia, não vim para te magoar. Vim para lutar por nós. Mostrou-me documentos, planos para tornar a escola um espaço seguro para todos os alunos, independentemente da identidade. Quero que sejas a minha vice-diretora. Juntas, podemos mudar tudo. Recusei. Não posso. O meu pai está pior. A minha irmã ameaça contar tudo se eu não me afastar. Beatriz não gritou. Apenas disse, então escolhe. Mas lembra-te, eu não vou esperar para sempre. Saí daquele gabinete com o coração partido. As semanas seguintes foram de guerra interna. A minha mãe descobriu uma mensagem antiga no meu telemóvel. Chorou durante horas. Sofia, isto é pecado. O que dirão na igreja? O teu pai pode morrer de desgosto. O meu pai, da cama do hospital, chamou-me. Promete-me que não vais destruir o nome da família. Eu prometi. Traí Beatriz novamente ao recusar o cargo de vice. Ela aceitou a decisão com um sorriso triste na reunião pública. Mas à noite, enviou uma mensagem: amo-te.
Mesmo que me negues. O colégio fervilhava de rumores. Uma aluna nova, parecida com Beatriz na adolescência, foi vítima de bullying. Eu defendia-a novamente e o ciclo recomeçou. Isabel, a minha irmã, confrontou-me numa festa familiar. Se não parares, eu conto tudo ao pai. Ele não merece isto. Senti-me encurralada. A carreira estava em risco, o conselho investigava queixas anónimas sobre relações impróprias. Beatriz, como diretora, defendia-me nos bastidores, mas cada defesa aproximava-nos mais do precipício. Uma tarde, no parque junto ao rio, Beatriz apareceu sem aviso. Sofia, chega de mentiras. Abraçámo-nos ali, escondidas pelas árvores. Foi o momento mais feliz e mais doloroso. Dá-me tempo, pedi. Ela concordou, mas os seus olhos diziam que o tempo estava a acabar. O pai teve alta do hospital e organizou um jantar para celebrar. Isabel sussurrou-me: se vires aquela mulher novamente, eu falo. Eu sabia que a traição estava próxima. O amor e o medo travavam uma batalha dentro de mim que me consumia. Beatriz, entretanto, preparava a grande reunião do conselho escolar, a mesma onde tudo explodiria. O dia da reunião do conselho escolar amanheceu cinzento. Eu entrei na sala com o coração a bater descontrolado. Beatriz presidia a mesa, impecável no seu fato cinzento. Os membros, pais conservadores, padres, antigos alunos, discutiam o orçamento. Eu estava lá como representante dos professores. Quando chegou o ponto relações internas, um dos membros mais antigos levantou a voz. Há rumores graves sobre favoritismo. Professora Sofia Mendes, explique-se. Todos os olhares viraram-se para mim. Antes que eu pudesse responder, Beatriz levantou-se. Eu respondo por ela. Caminhou até mim, estendeu a mão e agarrou a minha com força. Sofia e eu estamos juntas. Há anos. E não vou permitir mais que o medo destrua vidas nesta escola. O silêncio foi ensurdecedor. Alguém deixou cair uma pasta. O padre do conselho benzeu-se. Eu senti as pernas fraquejarem, mas não soltei a mão dela. O caos instalou-se. Telefones tocaram. A minha irmã ligou imediatamente. Como pudeste? O meu pai, avisado por alguém, teve uma recaída nessa mesma tarde. A reunião foi suspensa. Beatriz levou-me para o corredor. Sofia, agora é a verdade ou nada. Eu chorei. Tu não sabes o que fizeste. A minha família, ela respondeu com calma, eu sei exatamente o que fiz. Escolhi o amor. Agora é a tua vez. Regressei a casa como uma sonâmbula. A mãe esperava-me à porta, olhos vermelhos. O teu pai está no hospital outra vez. Por tua causa. A traição da minha irmã foi completa. Ela contou tudo, com detalhes, incluindo mensagens antigas que eu julgava apagadas. O pai, da cama, olhou-me com decepção profunda. Saí desta casa. Não quero uma filha assim. Beatriz ofereceu-me refúgio na sua casa. Aceitei, mas a culpa consumia-me. No dia seguinte, o jornal local publicou uma nota discreta. Diretora do Colégio São João assume relação com professora. As redes sociais explodiram. Alunos antigos defenderam-nos, outros condenaram. A minha carreira estava suspensa pendente de inquérito. Beatriz, como diretora, enfrentava pressão do conselho para demitir-se. Ela recusou. Vamos lutar juntas. Mas eu via o preço. Os meus pais pararam de atender as minhas chamadas. A mãe mandou uma mensagem curta, reza por perdão. O amor que eu tanto protegera agora destruía tudo o que eu conhecia. Os meses seguintes foram de guerra aberta. O conselho escolar convocou uma reunião extraordinária para decidir o meu futuro e o de Beatriz. Eu compareci sozinha, Beatriz presidindo. Os pais conservadores exigiam demissões. Isto é um exemplo para os nossos filhos, gritava um. Beatriz respondeu com voz firme, o exemplo é que o amor não tem vergonha.
Eu, pela primeira vez, falei em público. Durante 10 anos, escondi-me por medo. Hoje escolho ser eu mesma. A votação foi apertada. Beatriz manteve o cargo por margem mínima, eu fui suspensa por 6 meses. A vitória sob a derrota. Nessa noite, na casa de Beatriz, chorei como nunca. Perdi a minha família por ti. Ela abraçou-me. Não me perdeste a mim. A minha irmã apareceu dias depois, furiosa. O pai não come. A mãe chora todas as noites. Tudo por causa dessa mulher. Tentei explicar, mas ela virou as costas. Nunca mais te quero ver. O pai piorou. Os médicos falaram em stress severo. Eu visitei-o às escondidas no hospital. Ele virou o rosto para a parede. Vai-te embora, Sofia. A vergonha é maior que o amor. Regressei destruída. Beatriz propôs que mudássemos para Lisboa. Aqui não há futuro para nós. Eu hesitei novamente. A carreira, os pais, a cidade onde cresci, tudo pesava. Uma noite, depois de uma discussão, Beatriz disse: se não escolheres agora, eu vou sozinha. Foi o ultimato. O ponto de viragem aconteceu numa missa dominical a que eu assisti sozinha. O padre falou sobre perdão e verdade. Saí antes do fim e liguei a Beatriz. Vou contigo. Para onde for? Ela chorou ao telefone. Juntas, apresentámos a demissão formal, eu como professora, ela como diretora. O conselho aceitou aliviado. A minha família cortou todos os laços. A mãe enviou uma carta, reza para que Deus te perdoe. O pai nunca mais falou comigo. Mudámos-nos para um pequeno apartamento em Lisboa, perto do Tejo. Começámos do zero. Beatriz arranjou emprego numa escola pública progressista, eu dei aulas particulares. O amor sobreviveu, mas o preço foi alto. 2 anos depois, sentadas no mesmo banco junto ao Douro onde tudo recomeçara, Beatriz apertou a minha mão. Valeu a pena? Eu olhei para o rio e respondi com sinceridade, sim. Porque agora sou livre. A vida em Lisboa era mais leve. Encontramos uma comunidade que nos aceitava. Os antigos alunos escreviam mensagens de apoio. Mas as feridas familiares nunca sararam completamente. A minha irmã enviava fotos dos pais envelhecidos como uma acusação silenciosa. Eu ligava nos aniversários e ouvia apenas silêncio. O amor entre mim e Beatriz crescera forte, feito de cumplicidade e respeito. Já não havia segredos. Numa tarde de outono, recebi uma carta de meu pai. Sofia, estou velho. Talvez tenha sido demasiado duro. Vem visitar-nos. Chorei durante horas. Beatriz incentivou-me, vai. Eu espero por ti. Voltei a Coimbra sozinha. O pai abraçou-me pela primeira vez em anos. A mãe chorou. Não falaram de Beatriz, mas não me expulsaram. Foi um começo frágil. Regressei a Lisboa com esperança. A vida continua com as suas cicatrizes e as suas vitórias. Será que o amor verdadeiro justifica sacrificar a honra familiar e as relações de sangue, ou a família deve sempre vir em primeiro lugar mesmo que isso signifique negar quem realmente somos? Verdadeiro ou falso?